Segundo, é estoque de antecipação, tá? Esse aqui é importante a gente falar, tá? É, diferente do estoque de segurança, tá? O estoque de antecipação ele não tem como objetivo proteger somente contra a oscilação de demanda, tá? Primeiro lembrando, tá? O estoque de segurança ele protege contra duas coisas, e aí é o erro das empresas em querer proteger tudo com estoque de segurança. Porque, o estoque de segurança tem um cálculo e tal. Não, tá errado, tá? Estoque de segurança só protege contra duas coisas. Uma delas é o desvio na venda, tá? E outra é o desvio no lead time de fornecimento. Outras coisas não serão protegidas com o estoque de segurança. E aí entra o estoque de antecipação, você vai entender o porquê que eu estou falando disso, tá? E eu me perdi aqui na tela. E o estoque de antecipação, o objetivo dele é proteger contra eventos que acontecem poucas vezes, possuem um nível elevado de previsibilidade, tá? E eu vou trazer alguns exemplos aqui para você entender. Vou anotar aqui porque fica mais fácil. Primeiro exemplo, opa, depois do material, se você se cadastrar em marcelalonso.com.br, tem toda a descrição do que é sazonalidade, várias coisas que eu estou falando aqui tem por escrito também, tá? Então, aquele material que eu mostrei agora há pouco, que eu corri lá para baixo da tela para poder mostrar os processos, esse material está disponível em marcelalonso.com.br. Eu esqueci de falar um ponto. Você recebe o livro Mestre do Planejamento Completo quando você se cadastra. E aí tem uma parte lá falando sobre estoques, que é justamente o mestre dos estoques aqui. Então, primeiro ponto, sazonalidade. Muitos negócios convivem com sazonalidade, tá? Proteção de sazonalidade é diferente, tá? O estoque de segurança padrão, ele não é suficiente para proteger nessas situações. E vou trazer um exemplo só, panetone. Como você vai fazer proteção de estoque de segurança para panetone? Não tem como, entendeu? Você tem que antecipar, porque é sazonal, vende só lá no final do ano. Ovo de Páscoa também é a mesma coisa, é sazonal, está concentrado ali no período. Você tem que construir um estoque de antecipação, não tem como, tá? E de verdade, não tem como. Não existe, tá? Esses dois exemplos que eu dei não tem como, tá? E o estoque de segurança padrão não é suficiente para proteger nesse tipo de situação. E essa não é uma condição que precisa ser avaliada somente pensando na empresa como um todo, tá? A gente pode ter determinados produtos no portfólio que apresentam uma demanda sazonal e precisam ser tratados antecipadamente. Então, está aí a importância de você conhecer todas as formas de proteção, tá? Porque dentro do seu portfólio de produto, você pode escolher um produto para fazer um tipo de proteção e outro para fazer outro tipo de proteção, tá? Isso acontece, tá? Eu dei o exemplo do panetone e do, do ovo de Páscoa, tá? Vou pegar o exemplo do ovo de Páscoa. A empresa que produz ovo de Páscoa, ela não faz só ovo de Páscoa. Ela faz outros tipos de chocolate ali também. Então, você tem outros tipos de chocolate com determinado tipo de proteção, porque eles têm venda constante. E o ovo de Páscoa tem uma proteção ali, um estoque de antecipação para poder prever a sazonalidade. Então, esse foi o primeiro tipo aqui de estoque de antecipação. Segundo tipo aqui, é que eu me perdi aqui. Primeira coisa que você precisa proteger, sazonalidade. Segundo exemplo do que você precisa proteger com estoque de antecipação, tá? Transferência. Eu tô trazendo alguns exemplos porque isso fica mais claro, cara. Planta, planta ou centro de distribuição. O que é isso, tá? Qualquer mudança de grande porte pode trazer imprevistos, tá? Se por alguma razão a produção de um determinado item ela precisa ser transferida para outra planta, ou a distribuição do item for alterada para outra região, e a gente precisa migrar o estoque para algum outro centro de distribuição, você precisa construir um estoque de antecipação. Não cometa o erro de, vai dar tudo certo, vou, vou mudar de planta e não vai ter problema nenhum. Não, vai ter problema. Você acredita, você vai ter imprevistos. E a única forma de proteger
e não prejudicar a operação é construindo uma proteção com estoques, então um estoque de antecipação. Mais uma razão aqui. Terceira razão que eu vou entrar aqui, grandes movimentações máquinas. Mesma coisa, tá? Mudanças de pequeno porte, eu falei de mudanças de grande porte, transferência de planta ou centro de distribuição, né? Mas mudanças de pequeno porte também podem trazer imprevistos, tá? Movimentação de máquina pode trazer um monte de problema, tá? A máquina quebra durante a movimentação, dificuldade na ligação da máquina, problema com o transporte das utilidades, tá? Mudou a máquina, o ar comprimido não chega, deu problema, enfim. É importante que você desenhe alguma proteção com estoques nesse tipo de situação. Então, grandes movimentações de máquina. Vou falar do outro caso aqui, que eu tenho um ótimo exemplo. Implementação de sistemas. No próximo mês a gente vai começar a operar com ERP novo. Só essa frase já deve trazer calafrio ainda, muito estresse. Quem já passou pela implementação de um sistema entende quantos imprevistos acontecem, tá? Por mais redonda que a implementação esteja, você vai ter problema, tá? Então aqui vale o mesmo pensamento. Nesse caso, o ideal é proteger a cadeia toda com estoques. E se por alguma razão você tiver algum problema no faturamento, o seu cliente não pode ser prejudicado. E aí é o exemplo que eu trouxe aqui, tá? Eu já passei por um processo de implementação de sistema, implementação do SAP. E o que a gente fez, tá? A gente, que é um exemplo que eu vou trazer aqui, é um exemplo simples, tá? Consignar o estoque com os clientes, tá? Assim o cliente vai ser abastecido durante alguns dias e a única operação do ERP que precisa funcionar é a emissão da nota fiscal de faturamento. As outras operações elas podem ter problemas, tá? E você tem uma folga aí para as outras operações terem o seu amadurecimento. Mas só o faturamento funcionando você já resolve um problema. Então, a gente construiu, a gente produziu, tá? Aumentou o volume de produção, construiu um estoque de segurança, negociou com os fornecedores, com os clientes, aliás, para antecipar o envio desses materiais. Ah, mas o cliente ia ter problema com o prazo de pagamento. Então a gente consignou com os clientes, então enviou os materiais estavam fisicamente nos clientes, consignados, ou seja, não estava contando o prazo de pagamento, não tinha sido faturado ainda. Na virada de chave do ERP, a operação que precisou funcionar muito bem foi o faturamento, a emissão da nota fiscal só. Então, emitimos a nota fiscal e a gente foi gradativamente cobrindo os consignados que estavam com os clientes. Tá? Isso aí funcionou muito bem, a gente não teve problema nenhum com os clientes, uma virada de chave de um ERP. Tá? Isso é muito crítico. Tem muita empresa que tem problema com isso. Então, construa um estoque de antecipação pensando na implementação de sistemas, tá? Vou entrar no último exemplo aqui do, cadê a tela? Tá aqui. Do estoque de antecipação, tá? Risco de ruptura. Quem já operou com o fornecimento global de algum material vai entender o que eu estou escrevendo, tá? Por alguma razão, o fornecimento de um material ele apresenta problemas, tá? Ah, não sei, tem uma guerra, não sei onde, ou o fluxo de transporte de uma região para outra do mundo tá interrompido por alguma razão. E, enfim, tem um risco de ruptura no fornecimento de algum material. E antecipar a compra é um caminho simples para você poder evitar a ruptura do estoque por um problema externo, tá? Então, talvez você já tenha operado assim, talvez não. Saiba que, se você nunca operou assim, saiba que existe essa opção. Dependendo do porte da empresa, tem uma área centralizada de compras que fica avaliando esse tipo de situação e decide antecipar ou não a compra de um determinado material, tá? Eu fiz muito isso e resolve muita dor de cabeça e elimina muito o risco de uma operação, tá? E aqui entra um ponto importante, tá? Você precisa olhar a sua operação como um todo, porque se você faz esse tipo de antecipação, isso tem impacto no caixa. Você vai ter impacto no caixa, você precisa encontrar de onde você vai tirar o dinheiro, né?
onde você vai reduzir estoque para poder cobrir esse impacto negativo no caixa. Então, importantíssimo que você olhe a operação como um todo. Mais um ponto aqui. Então, a gente falou sobre estoque de antecipação. E os 5 formas aqui de antecipação. Provavelmente tem outras formas, eu trouxe 5 mais importantes aqui para você poder saber como lidar nesse tipo de situação. E agora a gente vai entrar no estoque de segurança, tá? Sobre o estoque de segurança, mais à frente provavelmente vai ser uma aula completa falando só sobre isso, tá? Primeiro, os conceitos do estoque de segurança, e depois a gente vai ter uma outra aula falando só sobre como calcular, o que calcular, como estruturar, como modelar o que funciona, o que não funciona, construção da base, enfim, tem um monte de coisa para a gente falar sobre esse assunto, ok?